eu tenho realizado uma série de vídeos lá para os membros do canal do YouTube, em que eu falo a respeito de algumas doenças físicas, mas a proposta é uma proposta um pouquinho diferente, por quê? Porque eu tenho feito um trabalho aqui, ó, com este livro da Louise Hay. Então, eu, assim, com bastante ousadia, eu tenho dito, estou fazendo um trabalho junto com Louise Hay, em que, a partir das reflexões dela, eu olho para algumas doenças físicas e vamos trabalhando reflexões e as minhas reflexões e as reflexões da Louise Hay, para que possamos, ao final, contribuir com a nossa saúde física. Então, eu quero muito colocar para você que está aqui comigo nesse momento, esse compromisso de compreender o seguinte: a nossa mente gera tudo que a gente tem na nossa vida, inclusive as doenças físicas. E o que será que a gente pode mudar, então, aqui na nossa mente para que tenhamos no corpo saúde? Precisamos, então, ter a atenção para os nossos pensamentos. Qual é o padrão de pensamento que você vibra aí na sua mente? Você tem consciência de quais pensamentos vêm à sua mente? Você dá atenção para os seus pensamentos ou eles vêm e você faz de conta que nem viu e prossegue a vida? Então aí está o ponto principal para entendermos as doenças físicas. Porque pensamento gera emoção. E emoção é fisiológica. Eu costumo dizer assim, emoção são substâncias químicas lá na nossa corrente sanguínea. E aí, será que você sabe fazer uma boa administração das suas emoções? Para que o seu corpo não fique aí sendo sobrecarregado por uma avalanche de substâncias químicas que estão aí adoecendo o seu corpo. Então, onde que é a origem? No pensamento. E então, seguindo essa proposta de trabalho que a Louise Hay que ela contribui com a nossa vida, vamos olhar para padrões de pensamentos. E hoje eu quero conversar com você a respeito de doenças respiratórias. Claro que eu não vou abarcar todas as doenças respiratórias, mas eu vou falar um pouco, a princípio, de uma forma mais genérica, para vocês entenderem a dinâmica da doença respiratória. E depois eu vou falar, aproveitando aqui que estamos em um momento outono, daqui a pouco chegou o inverno, e aí tem mudanças de temperatura. Claro que o nosso Brasil, ele é tão grande, e tem também quem me ouve fora do Brasil, né? Mas, pelo menos aqui na minha região, nesse momento, tem uma mudança de temperatura, e eu sempre sinto tudo isso no meu corpo. E então, após falar de uma forma genérica, eu vou falar para vocês de resfriados, alergias respiratórias, rinite alérgica, sinusite, gripe e tosse. Essa é a proposta aqui da noite. Eu espero contribuir aí com a vida de cada um. Bom, para a gente começar então, eu quero falar de uma forma genérica. Vamos entender qual é a dinâmica principal daquilo que se refere a doenças respiratórias. Doenças respiratórias estão relacionadas a algo que está diretamente ligado à vida. Se não respiramos, não vivemos. Então,
toda vez que tem uma doença respiratória, é necessário olhar aí para a raiz do problema, da questão, porque certamente tem em algum nível maior ou menor uma desconexão com a própria vida. Aí, em certo momento do meu trabalho lá no YouTube, alguém me perguntou assim, mas o que é esse negócio que você tanto fala de vida, ir para a vida? O que é isso? É uma pergunta muito interessante, porque e o que é a vida? E o que é a conexão com a própria vida? Claro que a vida, existem diversas dimensões do que é a vida. Então, uma dimensão, por exemplo, é a vida fisiológica, é o funcionamento fisiológico do nosso corpo, que tem aqui na fisiologia do nosso corpo uma série de sistemas e de condições de funcionamento para que a vida exista. Não é desta vida que eu falo. Claro que essa vida fisiológica ela é extremamente importante, mas quando eu falo de desconexão com a vida, eu estou falando de uma outra vida. Eu estou falando da vida da nossa alma. E aí, será que você vive a vida conectada de verdade com a sua alma? E quando eu falo de alma, eu estou falando daquilo que a gente é, da nossa singularidade. E aí, você se conecta com a sua essência, com a sua singularidade, com a sua autenticidade? Sabe por quê? Muitas vezes não, muitas vezes a gente deixa aquilo que de fato a gente é em segundo plano, terceiro, quarto, décimo, milésimo plano. Não olha. Porque muitas vezes nós estamos muito disponíveis para outras dinâmicas. Dinâmicas que são completamente antagônicas à vida. Como, por exemplo, quando estamos disponíveis para a vida de outra pessoa, como, por exemplo, para alguém do nosso sistema. Ai, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Ai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Ou, muitas vezes, vivenciamos processos de emaranhamentos sistêmicos com traumas que aconteceram aqui no nosso sistema familiar, no passado da nossa família, e esses traumas foram passados de geração em geração, até que chegou aqui em mim, e eu posso estar emaranhada com isso que é lá de um ancestral bem para trás, bem antes de mim. E inconsciente eu estou aqui, leal a esse antepassado. E isso é na contramão da vida. A vida está aqui, ó, na nossa frente. É aquilo que a gente constrói em direção ao futuro. Se eu fico de alguma forma disponível para algo ou alguém aqui do passado, significa que eu estou desconectada da minha vida. E então, qual é o preço que a gente paga por isso? Por vezes alto. Dependendo do tamanho dessa desconexão, o preço pode ser muito alto, inclusive o preço de comprometer de fato a vida fisiológica, podendo todo esse emaranhamento, todo esse comprometimento com outras dinâmicas da vida e da morte, nos levar a uma ruptura com o fluxo da vida. De fato, a gente morrer, ter a morte fisiológica do nosso corpo. Então, muitas vezes, se a gente tivesse tido a oportunidade de conduzir determinada pessoa que morreu, mas conduzir ali antecipadamente para cuidar
dessa desconexão com a própria alma, com a própria vida, talvez a pessoa não tivesse morrido. Quantas histórias a gente escuta de pessoas que morrem jovens? Outro dia mesmo, acho que semana passada, se não me falha a memória, fez o aniversário de 1 ano de uma moça de 31 anos, se não me falha a memória, esposa de um primo meu, que morreu. Estava lá um belo dia, jovem, produtiva, casada, cuidando de uma filhinha pequena, e de repente ela adoeceu, deu uma complicação seríssima no fígado e morreu rapidamente. Eu me assustei muito com aquilo. Claro que a gente que estuda essa parte da vida do ser humano, como o ser humano funciona, muitas coisas a gente entende aqui no racional, mas quando vem a morte, a gente se assusta com ela, né? Diante da morte dessa moça, eu me assustei com a vulnerabilidade da vida humana. Entretanto, o principal ponto a ser olhado não é aquilo fisiológico, não é aqui no corpo. O principal ponto que a gente precisa olhar e cuidar é: eu estou conectada com a vida da minha alma, eu me priorizo, eu cuido para que na minha vida eu consiga ser autêntica. Isso é estar conectado com a própria vida.